É de manhã cedo, o céu ainda carregado do frio do inverno, quando uma garota para no meio dessa ponte e olha para baixo. O rio corre lá embaixo, indiferente, e ela fica ali parada, como se o mundo inteiro tivesse parado junto com ela. Aquele dia seria o aniversário de 19 anos de sua irmã Eleanor. Só que Eleanor morreu nessa mesma ponte 9 meses atrás, num acidente de carro, e Violet estava no banco do carona. Violet sobreviveu. E carregar esse peso é mais difícil do que qualquer coisa que ela já sentiu na vida. Enquanto ela fica ali, olhando o abismo, uma figura aparece do nada. Theodore Finch estava correndo por ali quando viu Violet e, sem hesitar, subiu na mureta ao lado dela. Ele é o tipo de garoto que os outros chamam de esquisito, de problemático. O garoto que a escola inteira já rotulou como alguém que vai acabar mal. Mas naquele momento, ele não pensa em nada disso. Ele fala com Violet. Devagar, com uma calma estranha que não combina com a situação, ele vai conduzindo a conversa, vai puxando ela de volta para o lado de cada mureta. E no final das contas, os dois descem juntos. Na escola, o rumor se espalha rápido. Dizem que Violet salvou Finch. Nenhum dos dois corrige essa versão. Eles têm uma aula de geografia do que qualquer nota pode medir. O projeto se chama Wander Indiana e a proposta é simples. Os alunos precisam explorar lugares especiais pelo estado de Indiana e registrar essas experiências. Finch olha para Violet e decide ali mesmo que ela vai ser a parceira dele. Violet tenta escapar. O professor não deixa. Então começa uma parceria que nenhum dos dois esperava. Finch cria uma conta no Facebook só para falar com Violet. Manda mensagens à noite, faz listas de regras para as excursões, sugere locais que ele mesmo garimpa com um entusiasmo que parece quase inocente. Violet responde aos poucos, ainda fechada, ainda com aquela carapaça que ela construiu desde o acidente. Ela parou de escrever, parou de andar de carro, parou de ser quem era antes. A primeira saída dos dois é para o Hoosier Hill, o ponto mais alto de Indiana. Não é uma maravilha do mundo, é uma colina simples, quase sem graça se você olhar no mapa. Mas quando Finch puxa a mão de Violet para subir até o marco de altitude, ela sente alguma coisa, um choque pequeno, quase imperceptível, mas que ela não sentia faz muito tempo. Eles continuam se encontrando fora da escola, explorando cantos de Indiana que ninguém parece notar. Finch é daquele jeito que faz tudo parecer mais vivo do que é. Aquele tipo de pessoa que encontra beleza em coisas que outros descartam. Ele cita escritores, faz piadas no momento mais inusitado e às vezes fica quieto de um jeito que parece mais fundo do que qualquer palavra. Violet começa a baixar a guarda, aos poucos, quase sem perceber. Tem um dia em que Finch deixa uma pedra no armário dela. Escrito na pedra, sua vez. Violet vai até ele e pergunta o que isso significa. E ele explica com uma simplicidade que pega de surpresa. Aquela pedra é um lembrete de que ela vai precisar voltar para o mundo sozinha um dia. Mas enquanto esse dia não chega, ele vai empurrando por ela, para visitar uma miniatura de montanha-russa que fica longe demais para ir de bicicleta. Violet vai de carro com Finch. É a primeira vez que ela entra num carro desde o acidente. As mãos dela tremem, mas ela entra. E a cidade vai ficando para trás pela janela enquanto a trilha sonora que Finch escolheu preenche o silêncio entre eles. Com o tempo, ela começa a escrever de novo. Palavras que ela consegue fazer ela falar sobre Eleanor, sobre a noite do acidente, sobre a culpa que ela carrega de ter sugerido aquele caminho. Os pais de Violet amam a filha, mas não conseguem tocar no assunto. Finch toca, e alguma coisa vai se soltando dentro de Violet. Eles se apaixonam. Não é o tipo de coisa que acontece de repente, com um beijo dramático sob a chuva. É mais gradual do que isso, construído em cima de todas aquelas saídas, de todas as conversas, do jeito que ele olha para ela como se ela fosse a coisa mais interessante no mundo. E Violet vai percebendo que Finch não a enxerga como a garota trágica cujo irmã morreu. Ele a enxerga como ela é, cores e tudo. Só que Finch tem seus próprios demônios. Às vezes ele some por dias, sem avisar, sem explicação. Aparece de volta como se nada tivesse acontecido.
agitado e cheio de energia, e depois some de novo. Violet nota esses padrões, mas não sabe o que fazer com eles. As pessoas ao redor de Finch sempre trataram o comportamento dele como excentricidade, como drama adolescente. Os colegas o chamam de louco. A família não entende, e Finch aprendeu desde cedo a esconder o que vai por dentro debaixo de uma camada de humor e irreverência. Há uma tarde em que os dois vão nadar no Blue Hole, um lago fundo cercado de árvores cuja profundidade ninguém sabe ao certo. Finch mergulha e some debaixo d'água. Os segundos passam. Violet espera. Os segundos continuam passando e Finch não sobe. Ela entra na água em pânico, convicta de que algo de terrível aconteceu. Quando ele finalmente surge à superfície, ela está destruída de tanto medo. Ela grita. Ela chora. Ela exige que ele explique o que é isso, que diga quem ele é de verdade, que pare de se esconder. E ele conta. O pai de Finch era violento. Havia episódios de agressão, momentos em que o humor do pai mudava sem aviso, e Finch aprendia que o mundo é um lugar imprevisível e perigoso. Aqueles mergulhos no fundo do lago, o risco de não voltar, eram uma forma de sentir controle sobre alguma coisa, uma escolha que só ele podia fazer. Violet escuta tudo, não foge, mas depois disso, o peso entre eles muda. Violet está ficando mais forte. Ela está voltando para a vida, escrevendo, saindo, recuperando pedaços de si mesma que achava perdidos. E enquanto ela sobe, Finch desce. O comportamento dele se torna mais errático. Ele briga na escola com o ex-namorado de Violet depois de ser chamado de louco e acaba expulso. Violet tenta entender, tenta segurar, mas fica cada vez mais difícil alcançar onde ele está. Certa noite, Finch vai ao bar onde sua irmã Kate trabalha. Ele quer entender o pai, quer saber por que ele era assim, se poderia ter sido diferente, se existe algum tipo de resposta que faça sentido. Kate não quer falar sobre isso. Ela diz que o pai deles é problema de outra pessoa agora, que ela já deixou tudo aquilo para trás, e manda Finch embora. Ele sai com aquela conversa não terminada pesando no peito e dirige até a casa de Violet. Finch também frequenta um grupo de apoio que o orientador da escola recomendou. Em uma das reuniões, ele encontra Amanda, uma colega popular que todos na escola acham que tem tudo. O encontro ali revela que a dor não escolhe quem parece feliz por fora. Tem uma noite em que Finch e Violet perdem a noção do tempo. Eles estão numa torre abandonada, conversando e acabam dormindo ali sem querer. Quando amanhecem, os pais de Violet estão furiosos. Eles proíbem a filha de ver Finch. A distância que se cria é a pior coisa possível para os dois. Mas especialmente para ele. Finch some de vez. Dias passam. Violet manda mensagens que ficam sem resposta. Ela tenta não entrar em pânico. Tenta acreditar que ele vai voltar como sempre voltou. Mas alguma coisa dentro dela sabe que dessa vez é diferente. O pai de Violet sugere que ela procure pelos lugares que eles visitaram juntos. Ela pega o carro sozinha e dirige até o Blue Hole. Ela sabe sem precisar que alguém diga. Finch escolheu aquele lugar que eles tinham descoberto juntos. Aquele lago fundo de profundidade desconhecida. O funeral acontece dias depois. A escola, os colegas, os professores, todos aparecem. Pessoas que nunca deram atenção para Finch em vida estão lá. Violet fica de pé no meio de tudo aquilo com um vazio que nenhuma palavra consegue preencher. Ela segura a pedra com força, mas Finch não foi embora sem deixar alguma coisa para ela. No mapa que eles usaram durante o projeto Vander Indiana, há um local marcado em vermelho, um lugar que eles nunca chegaram a visitar juntos. A Travelers Prayers Chapel, uma pequena capela no caminho, um lugar de descanso para quem está de passagem e de cura para quem carrega luto. Violet vai até lá sozinha. Dentro da capela, ela abre o livro de visitas e encontra a assinatura de Finch. Ele esteve ali. Ele deixou uma trilha para ela encontrar, mesmo quando ela ainda não sabia que precisaria procurar. Aquele gesto pequeno, uma assinatura num livro empoeirado dentro de uma capela que quase ninguém conhece, diz nos lugares óbvios que Finch enxergava o mundo assim, com uma intensidade que a maioria das pessoas jamais vai entender.
Violette entrega a pedra para Kate, a irmã de Finch. As letras na pedra estão um pouco apagadas de tanto que Violette assegurou nos meses que se passaram. Sua vez está escrito ali, ainda legível. E então, Violette vai embora. Não curada de tudo, não com todas as respostas, não isenta da dor, mas de pé, capaz de entrar num carro, de escrever, de falar sobre Eleanor, de seguir por estradas que ela antes não conseguia imaginar percorrer, com uma pedra na memória que diz que a vez dela chegou e que ela precisa seguir em frente por conta própria agora, porque mesmo nos lugares mais inesperados, mesmo nas histórias mais dolorosas, existe alguma coisa que brilha, e Finch passou a vida inteira tentando provar isso até o último lugar que ele escolheu marcar no mapa para ela,